a mão do homem foi restaurada. É isso que Jesus nos faz. Ele nos restaura. Aleluia. Jesus nos restaura, meus irmãos. Jesus nos restaura. Às vezes nós estamos em pedaços, com o coração em frangalhos. Às vezes por um problema enorme ou muito difícil, sabe? Algo difícil aconteceu. E aí nós temos um encontro com Jesus e ele nos restaura. E se você parar para pensar, muitas vezes o problema continua lá, mas nós estamos restaurados. Deus ele age de muitas formas, né? E todas elas para o nosso bem, eu creio. Então, que Jesus nos toque todos os dias e nos restaure para a honra e glória do nome dele, né? E é isso. Estou com meu coração aqui, eu queria compartilhar com vocês. Amém? Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós também perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. Mas não deixe, Senhor, nos cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, a honra e a glória, para todos e sempre. Deus, visita lá o Heraldo, Senhor, já na UTI, Senhor. Eu não conheço, não sei qual é o problema dele, mas o Senhor sabe muito bem qual é o problema dele, Senhor. E nós estamos aqui intercedendo por ele agora, Senhor, porque nós sabemos quem ele é, mas o Senhor sabe melhor do que nós, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. O Senhor não quer que nenhuma alma sequer se perca, Senhor. Trabalha na vida dele, Senhor. Restaura a saúde dele, Pai. Oh, Pai, nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ó Pai. Quero te agradecer também, Senhor, pela cirurgia bem-sucedida do Nicolas, ó Pai. Que ele esteja trabalhando na vida desse jovem, Pai, assim como ele é, Pai. Nós vivemos um mundo diferente, Senhor, mas Tu és um Deus de ontem, de hoje e de amanhã, Senhor. Seja como for, Pai, trata o Nicolas, ó Pai, um jovem, Senhor, trata ele, Senhor, de acordo com a sua vontade, Pai. Que ele venha crescer, Senhor, que ele seja, Senhor, um menino conhecedor da Tua palavra, que ele crie, que ele venha conhecer a Ti, Senhor, e viver no Teu átrio, Senhor, e que nada nem ninguém venha separar ele do Teu amor, Senhor. Quero também te agradecer, Senhor, a essa oportunidade pela vida do meu filho, Senhor, que completa mais um aniversário, Pai. Que essa data venha se repetir na vida dele por muitos e muitos anos na Tua presença, Pai, com saúde, paz e prosperidade, Senhor. Abençoa ele, a sua esposa, as suas filhas, ó Pai, seu trabalho, seus negócios, os seus amigos, e todas as suas intenções sejam abençoadas por Ti, Senhor. E agradeço também pela vida de cada um que participa desse devocional, a Tamires, o Lucas, a dona Lucinha, a Ruth, o Samuel e eu também, Senhor. Muito obrigado, Pai. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento através da Tua palavra, Senhor. Eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Explica a Ti, Pai. Explica a Ti, Pai. E agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela vida do meu irmão James, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor continue derramando Sua graça sobre a vida dele, Senhor, prosperidade sobre a vida dele, Pai, que ele continue avançando sempre, Pai, no Seu reino, Senhor. Obrigado pela vida desse meu irmão, Pai, que esteve ao meu lado, Senhor, me ajudando, me apoiando, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue trazendo muita luz sobre a vida dele, Pai, que ele consiga enxergar, Pai, cada vez mais a Sua face, Senhor, que cada vez mais, Pai, ele possa purificar o coração dele, Senhor, Pai, seguindo a Sua palavra, Pai, estudando, Senhor, edificando, Pai, trazendo luz por onde ele passar, Senhor. Obrigado pela vida dele, Pai, que mais um ano que se completa, Pai, que seja muitos e muitos anos, Pai, servindo a Ti, Pai, e iluminando por onde ele passar, Pai, derramando, Pai, a Sua graça, Senhor Jesus, por onde ele caminhar, Senhor Jesus. Peço a Ti também hoje, Senhor, que o Senhor olhe por aquele top, Pai, os ordinários hoje, Senhor. Que o Senhor olhe para aqueles homens, Pai,
que eles sejam o coração aquebrantado, Senhor, que eles possam reconhecer os problemas da vida dele, Pai, as falhas dele, Pai, os pecados, Senhor, e que eles possam se livrar, Senhor Jesus, das correntes, Pai, que os aprisionam, Senhor. Que eles possam, Pai, serem transformados, Pai, transformados hoje naquele rio, Pai. Que eles possam, Pai, cada vez mais serem edificados, Senhor, e reconhecerem, Pai, o seu poder, Pai, na vida deles, Pai. Que quando eles retornarem, Pai, a família deles sejam transformadas, sejam resgatadas, Pai. Que os lares deles sejam resgatados, Pai. Que os ali, Pai, nasçam sacerdotes, Pai, sacerdotes fortalecidos no Senhor, Pai. Peço a Ti, Pai, e agradeço. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Obrigado pelas Amém. orações, viu? Deus abençoe. Hoje é teu aniversário, James. É, até meia-noite, É, dona Lucia. Parabéns. Deus te abençoe, Obrigado. te guarde, te livre de todo mal. Coisa boa, mais um ano de existência. E até aqui te ajudou o Senhor. E vai continuar te ajudando em nome de Jesus. Amém. Obrigado, dona Lucia. Amém. Obrigado. Feliz Deus abençoe a aniversário, senhora também. James. Que Deus Obrigado. abençoe. Espero que você tenha tido um dia maravilhoso e que continue até meia-noite. Muitas graças do Senhor sobre a sua vida. Amém. Obrigado. Eu tenho o privilégio de ter aniversário até a meia-noite de vocês. Dobrado, né? É a meia-noite do Brasil, é isso? É, eu vou aproveitar até meia-noite do Brasil. Nasci aí. é verdade. É, você está começando agora, Deus né? abençoe. O dia É, amanheceu, tá começando agora. Amém. Vamos glória a comer esse bolo Deus. virtual aí, tá? Já que você Amém. quer comemorar, então vamos comer o bolo virtual. Porque o bolo. Vamos comer esse bolo aqui, ó. Se alimentar da Pão, palavra, né? pão da vida. É, tem melhor que esse? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Lucas capítulo 13, vou ler aqui para nós, pode ser? Versículo 10 também. A cura de uma mulher paralítica, versículo 10. Vou ler aqui até o 17, aí vocês, se quiserem prosseguirem, estão com a oportunidade. Já que eu não estive presente ontem, mas amém. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia-se, de modo algum, endireitar-se. Pois bem, e vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando as palavras, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento? Ou não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém, amados? Nosso Senhor Jesus Cristo era confrontado diariamente confrontado por aquelas pessoas que não aceitavam a sua autoridade espiritual e ficavam importunando a vida dele. Mas, meu Deus, eu fico imaginando assim, como é que pode? As pessoas não poder fazer as coisas no sábado? Hã? Desde quando?
Se todos os dias o sol nasce, o sol se põe. Todos os dias o sol nasce e o sol se põe. Todos os dias nós estamos aqui respirando. Todo ser vivo na terra respira. Eu respiro, as árvores respiram, os animais, as aves, todos respiram. Todos os dias. Por que que nós não vamos fazer a obra no sábado, não vamos trabalhar no sábado, não vamos prosseguir nossa vida no sábado? Já pensou se o sol não nascesse no sábado? Hã? Que tremenda escuridão! Meu Deus do céu. Mas aquele povo ali, como tem um povo hoje ainda que continua nessa, e que no sábado não se deve fazer algumas coisas, e deve-se deixar de fazer algumas coisas, meus amados, nosso Senhor Jesus Cristo veio para libertar o povo da escravidão. Ele veio para mudar, ele veio para se cumprir as Escrituras. Muitas coisas que no Velho Testamento eram proibidas, no Novo Testamento está aí. O nosso Deus é um Deus atualizado. A atualização, amado, ela vem com o tempo. Eu fico imaginando assim, sabe, amado? Há muito tempos atrás, antes de eu me converter, eu conheci alguns crentes que não podiam usar calça comprida. As mulheres não podiam usar calça comprida. Entendeu? Na Assembleia de Deus e outras congregações, não podia usar calça comprida, não. Se usasse, ele estava no inferno. O cara não podia jogar bola, o cara não podia ter televisão em casa, ele não podia ter televisão em casa. Imagina só, irmão. Que situação é essa? Fala para mim. Irmão, nós temos que entender o seguinte. Presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Deus é um Deus de ontem, de hoje e eternamente. Deus vive conforme o tempo. Ou você acha que Deus não se atualiza? Deus se atualiza, meu irmão. Hã? Antigamente não se tinha uma torneira em casa, não se tinha um banheiro. Antigamente não, as pessoas, né, viviam numa situação deplorável. Hoje nós temos tudo. Por quê? Porque Deus nos deu isso. Nos deu ensinamento, sabedoria, nos deu astúcia, deu inteligência ao homem para que crescesse, progredisse. Assim como ele diz, crescei-vos e multiplicai e encher a terra. Meus amados, presta bem atenção. Nós estamos vivendo uma época complicada. Mas nós precisamos estar atualizados. Nós precisamos acompanhar o tempo. Ah, mas Jesus é o mesmo, ontem, hoje. É, Jesus é o mesmo. Só que as coisas mudam com o passar dos dias. E nós precisamos nos atualizar. Quer dizer que chega um jovem na igreja hoje com um piercing no nariz, você não aceita ele? Você não pode abraçar ele porque ele tem piercing? Ou porque ele tem uma tatuagem? Ora, meu irmão, essa pessoa, quando colocou esse piercing, não conhecia Jesus. Essa pessoa, quando fez essa tatuagem, não tinha intimidade com Deus. Não tinha a menor ideia de que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E que Deus habita nele. Mas, agora, ele se aproximou de Deus, ele precisa conhecer essas verdades. Você com carinho, com jeito, você conversa com ele. E não é eu nem você que vai convencer ele que ele fez errado, e que ele não deve usar isso, aquilo outro, ou que o meu irmão não pode usar uma roupa indecente na igreja. Não é eu que vai convencer. É o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas. Nós apenas falamos. Agora, o convencer é o Espírito Santo que faz. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Vocês estão entendendo, meu amado? Então eu vejo assim, nessa passagem aqui. Os fariseus, saduceus, publicanos,
Eles confrontavam Jesus, eles queriam porque queriam impor a lei do passado, do tempo de Moisés. Os tempos mudaram, amados. A mesma coisa é hoje. Nós precisamos ver, enxergar, amados. Enxergar o futuro. Muitas coisas irão acontecer ainda. Muitas coisas que hoje é condenado aos crentes, aquele que aceita Jesus, amanhã não vai ser. Mas para isso nós precisamos estar com a mente aberta, amados. Precisamos estar com a mente aberta. Amém, meus amados? Eu dou oportunidade a outros que quiserem falar alguma coisa. Tocou muito meu coração aqui, enquanto o senhor fazia a leitura, pai. E você vê que maravilha, né? Ela fala assim, ó. Ao vê-la, Jesus a chamou para... No 12, tá? Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, mulher, você está curada de sua doença. No 13. Então ele a tocou, e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Meus irmãos, onde Jesus toca, a cura, a restauração, o endireitamento e uma nova vida. Eu estou com meu coração aqui, sabe? Então, o que a gente precisa fazer é buscar para que ele nos toque. Essa mulher estava na sinagoga, ela estava buscando a Deus, né? E para a felicidade dela e nossa, Jesus estava lá naquele sábado e a escolheu. E ele tocou nela e ela foi curada. E ela foi endireitada e ela teve uma nova vida a partir dali. Maravilha, né? Eu tenho certeza que que Jesus tocou todos nós aqui. E por isso nós temos uma nova vida hoje, né? Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Mas a gente continua adoecendo, a gente continua errando, nos sujando, como seres humanos que somos, né? Mas ele continua nos tocando e nos curando todos os dias. Aleluia. E a gente precisa buscá-lo para que ele. Precisamos estar perto dele para que ele possa nos tocar, né? Então, eu vejo a, a bênção na vida dessa mulher aqui pela misericórdia do nosso Senhor. Maravilha, né? Tudo que ele toca é abençoado. Glória a Deus. E Jesus aqui, ele dá uma lição aos fariseus novamente, né? O Senhor. Jesus fala aqui, até é ruim a gente ficar falando dos fariseus, né? Porque são homens como nós, que até no anseio de acertar, erraram, porque desde o início da humanidade o homem é traído pelos seus pensamentos, pelos seus entendimentos, pelas palavras traiçoeiras que vão aos seus ouvidos, aos nossos ouvidos todos os dias, né? Às vezes, por dia, nós não somos lançados a ideias e a entendimentos distorcidos, né, que causam mal não só para nós, mas para os nossos irmãos. E aqui Jesus ele alerta, porque ele fala assim, é, vocês religiosos, vocês vão no sábado, vocês libertam seus animais
levam eles para beber água, curam, livram seus animais, e um filho de Deus não pode ser liberto. E um homem como vocês. É, aqui na minha Bíblia explica que ó, os rabinos discutiam se era lícito prestar socorro médico no sábado e concluíam que só era aceitável fazê-lo em casos de extrema urgência. Já pensou? E Jesus os confronta aqui. Ele fala: olha, os líderes religiosos cuidavam de seus animais no sábado para proteger seus investimentos, mas se recusavam a atender às necessidades de um ser humano. Então, isso é a hipocrisia que nós estávamos falando ontem, né? E a hipocrisia, ela pode acometer a todos nós, né? Não, nenhum de nós está livre de sermos hipócritas, então é preciso tomar cuidado, inclusive, né, com o que a gente fala, procurar ter amor no coração, ser como Jesus. Jesus disse que o jugo dele é leve, né? Então, o nosso jugo com o nosso irmão também precisa ser leve. Mesmo que a gente esteja ali, se nós estivermos com o coração pesado, com o coração ali, de certa forma, revoltado, né? Irado ou indignado com alguma situação, porque somos seres humanos e esses sentimentos são todos lícitos, né? São todos naturais da nossa natureza. É preciso que a gente reflita aqui com inteligência, né? Sobre a palavra e como a gente deve se comportar, né? E pedir leveza no coração, pedir paz, mansidão, para que a gente deixe o jugo com o Senhor, porque cabe a Ele julgar, né? Então, e só uma outra curiosidade aqui, quando começou a leitura, eu imaginava, antes de começar a leitura, que aqui se tratava daquele episódio onde Jesus também cura no sábado na sinagoga, um homem que tinha a mão também torta. Mas aí eu estava pesquisando aqui, não. Esse episódio da mão também foi no sábado, está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 6. É um outro episódio, né? É, que fala assim: outro sábado, enquanto Jesus caminhava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. E os mestres da lei, os fariseus, observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles os acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui, diante de todos. E o homem foi à frente, então Jesus lhe disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estenda sua mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada de novo. A mão do homem foi restaurada. É isso que Jesus nos faz. Ele nos restaura. Aleluia. Jesus nos restaura, meus irmãos. Jesus nos restaura. Às vezes nós estamos em pedaços, com o coração em frangalhos. Às vezes por um problema enorme ou muito difícil, sabe? Algo difícil aconteceu. E aí nós temos o um encontro com Jesus e ele nos restaura. E se você parar para pensar, muitas vezes o problema continua lá, mas nós estamos restaurados. Então, Deus ele age de muitas formas, né? E todas elas para o nosso bem, eu creio.
Então, que Jesus nos toque todos os dias e nos restaure para honra e glória do nome dele, né? E é isso. Então, com o meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Sim. Na verdade, eu comecei a ler isso daqui, me veio na memória ontem um acontecimento, e eu queria até orar por esse senhor também. Ontem estava engraçado, eu estava lá na academia, e aí veio um senhor, muito parecido com essa senhora, falando que ele vinha aquele andador, corpo todo reclinado, andando devagarzinho, devagarzinho. Se ele tivesse tido um AVC, alguma coisa, estivesse se recuperando, aí ele estava indo embora da academia, né? Eu tinha feito, acho que, o tratamento dele ali. Aí fui lá conversar com ele. E aí ele veio me contar, né, que ele tinha tido um tumor. Esse tumor, quando foi removido, ele perdeu o movimento do corpo todo, ele ficou paralisado. E fazem 8 meses. E, e ele vem se recuperando, eu já estava ali, né, caminhando ali, fazendo, né, passo em passo. E aí perguntei se ele acreditava em Jesus. E aí a esposa dele falou que eles eram indianos, né, que era hindu. E aí eu perguntei para ele se tudo bem se eu orasse por ele, né? E aí eles falaram que sim, né? Que podia orar por eles, né? E que Jesus Cristo possa fazer a transformação na vida dessa família, transformação na vida desse casal, possa trazer cada vez mais cura para a vida dele também, que ele possa ter um encontro com Jesus, né? Jesus Cristo possa tocar o coração dele, ele possa enxergar cura completa, não só física, mas espiritual. Ele possa aceitar, receber a paz de Cristo na casa dele, na vida dele, que traga edificação para ele, transformação para os filhos, para as gerações dele, que ele possa reconhecer o poder de Jesus na vida dele. E assim como essa senhora, ele possa ter fé em Cristo e receber a cura completa, não só física, como espiritual também. Foi muito parecido com a leitura aqui. Aquele senhor vindo ali, todo curvado, e já comecei a orar ali para ele. O mais bonito foi a esposa dele falando: Não, pode orar para a gente sim. Amém. Pode ter certeza, Fábio, que a semente foi plantada e esse indiano fará diferença onde ele andar. É assim a palavra de Deus. Nós precisamos semear. Tenho certeza que você fez a coisa certa. E esse homem jamais vai esquecer de você. Fiquei pensando nisso. Ele vai me falar muito de Jesus nos próximos dias. Sim, com certeza. Porque Deus quer se tornar conhecido, principalmente para aqueles que não conhecem. Ele faz questão. A palavra está fermentando na mente dele lá. Pode ter certeza disso. Posso ler aqui o 18 ao 21? A parábola do grão de mostarda? Amém. E dizia: aqui é Samara, semelhante o reino de Deus. Pode falar, dona Lucia. sou eu, bom dia. Ah, Eu, que... Tamires. Aham. Eu queria comentar aqui um pouquinho, rapidinho, Pode falar, essa, filha. essa parte que a gente leu, porque aqui Jesus estava querendo ensinar, né, para aquele povo, porque eles vieram, né, de uma tradição antiga, né, que Moisés tinha ensinado que eles tinham que guardar o sábado. Porém, eles guardavam de maneira totalmente diferente, né?
colocavam empecilhos naquele guardar. Porém, Jesus ele estava ensinando como é que realmente ele tinha que ser feito. Não é que não deveria guardar, mas que deveria ser feito de maneira totalmente diferente. Se alguém estiver precisando de algo, a gente não pode deixar de fazer aquilo, né? Mas o que eu sei, assim, de hoje em dia, na congregação que eu congrego, aqui a gente não guarda. Mas eu conheço pessoas daqui guarda. E, assim, o que eu escuto deles, assim, é que é totalmente diferente. Hoje, né, evoluiu bastante. Não é como antigamente, né, como os fariseus faziam. No caso, eles aprenderam assim como Jesus queria, né? Porque o guardar não é guardar sem fazer nada, não é guardar para poder estar em casa descansando, porque se fosse por guardar o sábado, que era o dia de descanso, era para descansar de tudo, né? Porque trabalhou os 6 dias, era para descansar de tudo. Assim eu entendo, mas não é o guardar, e sim o santificar, pela questão de, no caso, pela manhã, passar o dia todo, a manhã toda na igreja, como se fosse, no caso, transfere do domingo para o sábado, em vez de estar no domingo, no caso, escola dominical, estudo bíblico. Aí, em vez de fazer no domingo, eles fazem no sábado. E se caso alguma coisa, né, acontecer, alguém precisar, eles estão ali para servir. Fazem evangelismo, tem um grupo mesmo. Não vou citar, né, porque é bom a gente não está citando nomes, mas tem um grupo de evangelismo de jovens muito bonito, né, muito lindo. E eles vão nas casas das pessoas e é muito legal, entendeu? Então, hoje em dia, eles aprenderam bastante, e é isso que Deus ele quer nos ensinar, que independente do dia que seja, alguém precisar, nós temos que servir, porque os fariseus eles não serviam, como foi falado, eles só faziam quando era financeiramente, mas se não fosse financeiramente, eles não queriam fazer, né? Poderia até a pessoa morrer. Mas hoje em dia, pelo que eu conheço, né? Porque as pessoas que eu conheço, se alguém precisar, ou se até, no caso, a casa de alguém tiver com uma pingueira, tiver pingando, teve alguma coisa, eles vão lá ajudar. Assim, a pessoa que eu conheço, entendeu? Vai lá, vai ajudar, serve a pessoa quando é à tarde, eles fazem estudo bíblico, então eles separam aquele dia para poder se aprofundar mais nas palavras, na palavra de Deus. Outros dias, sim, tem culto, mas no sábado eles tiram para não trabalhar, né, para si, não trabalhar para si, não ganhar, porque isso também é muito interessante, mas sim fazer para Deus, né, fazer algo para Deus, fazer visitas, faz visita às pessoas que precisa, entrega livro às pessoas que precisa. Então, é um algo bastante interessante. Era isso que que Jesus, ele queria ensinar aquele povo, que independente que fosse no dia de sábado, eles tinham que fazer o que era feito por Jesus. Como o irmão Samuel falou, é uma oração, é um algo na vida de alguém, é ajudar alguém, independente do dia que seja, de domingo a domingo. Não tem data. Não tem data. E é isso que a gente tem que seguir, independente se a gente guarda ou não, né? E aqui no, é muito interessante no verso 16, que fala que Satanás ele mantinha presa, ele mantinha aquela mulher por 18 anos. E ali houve aquela libertação, né? Muito linda e maravilhosa por Jesus. Então, e
nós viemos aprender a cada dia mais isso, viemos ser instrumento dele, né? Servo dele, para que a gente venha aprender e compreender a sua palavra e fazer assim, do jeitinho, né? Que ele nos ensinou, independente do que hoje nós aprendemos, porque assim, ninguém sabe de tudo, irmãos, ninguém sabe. É, é, o seu pastor, não estou falando da minha congregação, mas o seu pastor, ele não sabe de tudo, o bispo, ele não sabe de tudo, o apóstolo não sabe de tudo, ele não sabe de tudo. Mas quando a gente vem para a palavra, nós temos que seguir a palavra, para que nós não venhamos nos corromper, né? Temos que estar cada dia alicerçado na palavra, porque o véu ele foi rasgado para que a gente não precisasse depender de sacerdotes, não é isso? Para que a gente não viesse depender deles, para nós próprios procurarmos entender a palavra. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, né? Então, quando a gente pede sabedoria, pede entendimento, Deus dá a nós mesmos. Então, vamos buscar mais disso para que nós viemos entender, né, com Jesus. Com Jesus, que é o mais importante. Porque pessoas erram, pessoas são falhas. Todos nós somos pecadores, temos tendência de errar. Mas Jesus não, a sua palavra não, ela não erra. Ela é clara. Só é a gente abrir, né, os nossos olhos espirituais para a gente entender mais e mais, né, que a gente venha aprender mais e mais da palavra do Senhor e segui-la assim como Ele está nos ensinando. Amém. Ótimo. Amém. Nós não É, podemos Dom, condenar ninguém, né? Nós temos que procurar compreender as pessoas, cada um tem um pensamento, cada um tem uma doutrina a ser seguida. Enquanto a pessoa estiver naquela doutrina, ela tem que caminhar de acordo com a doutrina que lhe é ensinada. O importante é que nós estamos aqui para somar, né? O próprio Jesus nos fala aqui nessa parábola do grão de mostarda. Ele dizia: o que é semelhante ao reino de Deus? O que é semelhante ao reino de Deus? A que o compararei? E ele nos diz: é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e os seus ramos se alinharam às aves do céu. Pois bem, esse pequeno grão de mostarda, que é considerado o menor grão, foi jogado na terra fértil. E ela nasceu, cresceu e tornou-se uma grande árvore, onde os pássaros do céu puderam aninhar-se. Assim somos nós. Temos que ser esse grão de mostarda. Temos que crescer, dar frutos e que todos possam se achegar. Nós temos que fazer a nossa parte como cristão. Ganhar almas para Jesus. Falar de Jesus. Eu digo ganhar almas no bom sentido. Porque quando você fala de Jesus, quando você pronuncia o nome de Deus, quando você, com a sua maneira de agir, de se comportar, de falar, você manifesta o amor que está em você. E esse amor que está em você, amor, vem de Deus. Então você está fazendo o evangelho. Você está praticando o ID na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de abençoar as pessoas. O reino de Deus, de alguma forma, está sendo pregado. As atitudes das pessoas em relação à crença que ela vive. O que eu posso falar? Nada. Por quê? Se eu for falar, eu vou bater de frente que nem
os publicanos fizeram com Jesus. Tem uma determinada congregação aí, não vou citar nome, que não aceita a pessoa fazer transfusão de sangue. O sujeito morre. E aí? Quem sou eu para criticar? Essa mesma denominação, eles não votam, eles não participam das coisas da sociedade. Eles não estão nem aí com quem vai ser o prefeito, o vereador, o presidente. E aí? Quem sou eu para criticar? Então, irmãos, ainda hoje nós vivemos essa época dos fariseus, do republicano, do saduceu. Ainda hoje nós vivemos. Mas nós temos que procurar conviver em paz com todos. E é isso que nós temos que fazer. Nós aqui estamos falando do que conhecemos. Nós lemos a Bíblia, explanamos aqui aquilo que nos é ensinado. Mas a gente sabe que tem crente que critica fulano, ciclano, beltrano, critica o católico, o apostólico, critica o macumbeiro, o espírita. Nós não podemos fazer nada disso, mano. Nós temos que viver em paz com todos. Viver em paz com todos. Porque, amados, nós todos temos alguma coisa boa para acrescentar ao reino de Deus. Todos têm algo de bom a acrescentar no reino de Deus. Amém? Dona Lucinha, termina aqui esse versículo aqui, a parábola do grão de mostarda, Dona Lucinha. Quero ouvir a sua voz. O versículo que o senhor quer que eu fale, seu Mário? Eu estou querendo falar, estou me lembrando aqui da história, eu voltando um pouquinho do sábado, a cura do sábado, que o James falou aí, lá em aliás, Lucas 6, né, parece. Lá ele mostra a autoridade de Jesus, né? Ele mostra a autoridade dele, é mais no sentido de autoridade, tanto do homem da mão ressecada, quanto dos discípulos dele, que foram colher as espigas, e ele demonstra autoridade, ao passo que aqui é muito mais no sentido do descanso. Do descanso. E como ele era judeu, ele escolheu exatamente uma sinagoga de judeus para ensinar esse princípio de que é necessário congregar, sim. É necessário libertar as pessoas oprimidas, sim. Não importa se é no sábado, se é no domingo, apenas porque era no sábado, lá ele estava ele escolheu exatamente a sinagoga, onde eles congregam até hoje, no sábado, guardam o sábado, que eles chamam de Shabat, que começa às 6 horas da sexta-feira e vai até às 6 do sábado. Então, lá eles realmente não fazem nada, aqueles judeus bem, né? Nem elevador, eles, assessorista lá no trabalho. Então, assim, lá em Israel, estou falando. Mas, assim, aqui é muito mais no sentido do descanso. E esse descanso eu posso escolher na segunda-feira para santificar o Senhor. Nós, cristãos, é no domingo. O cristianismo é o domingo. Pronto. Ótimo, maravilha. É um dia que a gente tem que descansar e santificar aquele dia ao Senhor, né? Então, assim, é profético. O sábado aqui vem lá do princípio da criação, né? Como também a libertação dessa mulher, né, que oprimida pelo inimigo há 18 anos. E Jesus só tocou, como disse, tocou e disse que ela fosse curada. Pronto. Mas ele não disse, ele não falou da autoridade dele aqui em nenhum momento. Ele aqui é muito mais no princípio do descanso e a santificação do dia, e que não importa o dia da semana para se fazer caridade, para se amar ao próximo, para curar. Ele compara essa mulher, ele vai e diz assim: será que um boi estando preso na manjedoura, ou seja, no coxo, será que o seu animal, seu boi, seu jumento, sei lá o quê, ficar preso ali no coxo, você não vai tirar só porque é sábado? Quanto mais o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Essa palavra aqui já não tem aqui no Evangelho, está lá em Gênesis.
quanto mais nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança. A gente não vai fazer uma caridade, não vai dar um alimento, não vai fazer algo de bom para uma pessoa porque é sábado ou porque é domingo. Não importa. Importa amar. É melhor obedecer do que sacrificar. A palavra já diz. É só isso que eu tenho a falar dessa história aqui do sábado. Com relação ao grão de mostarda, é isso aí. A que semelhança é o reino de Deus? A que se compara? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na horta, cresceu, fez árvore, dá fruto. Nós somos, de qualquer forma, cortar. Ó, Jesus sempre passa a tesoura em dois aspectos. Ou ele poda para a gente dar frutos, ou ele corta de vez, quando não damos fruto. De qualquer maneira, a gente é submetido à tesourada de Jesus, tanto para a poda, para dar frutos, quanto para deixar de lado, quando você não quer nada com a palavra, não obedece, não... enfim, blasfema contra o Espírito Santo, e aí a poda, o corte vem definitivo, né, do reino. Aqui não, é a parábola se você, a parábola do grãozinho de mostarda, né, menor semente, eu acho que é a menor semente da natureza, não sei se já descobriram outra menor do que o grão de mostarda, posso até ver no GPT, que é semear, é jogar a palavra, é plantar, é jogar a semente, que é a palavra. E pronto, como o Fábio fez com esse senhor. Eu tenho certeza que essa semente vai germinar, Fábio, eu não tenho nem dúvida. Ele vai sempre estar lembrando desse nome, Jesus, Jesus, Jesus. Apesar de ser indiano, eu não sei, a gente não sabe, não sei se você chegou a ouvir, se ele professa alguma crença, enfim, que a gente sabe que eles têm N seitas, né? Mas Jesus está muito latente. Eu tenho certeza que ficou latente no coração. E esse é o grãozinho de mostarda que você plantou no coraçãozinho dele. E é isso. Basicamente isso. Seu Mário, eu queria que o senhor, eu não queria nenhuma confusão, mas o senhor, eu queria entender um pouquinho qual foi o raciocínio que o senhor fez quando o senhor falou que o macumbeiro, o espírita, de alguma forma também contribui com o reino de Deus. Isso me preocupou um pouco. Se eu entendi errado. O senhor tá no mudo, seu Mário. O senhor tá no mudo. O senhor tá no mudo, seu Mário. Tá Eu no acho, mudo. Fábio, eu acho, enquanto ele sai do mudo, eu acho que ele quis só dizer assim que a gente não entra em contenda. Para mim, eu entendi assim, que não entra em contenda com pessoas por causa de religião, por causa de crença. Eu não sei, ele vai falar aí por ele, às vezes eu tenho essa mania de defender o povo, cada um que se defenda. Eu É, fico até fazer uma pergunta dessa, né? Eu lembro muito do seu Jurandir falando, né? Justamente sobre não julgamento, né? Não é porque a pessoa é espírita ou porque ela, né, é macumbeira que a gente vai falar para ela que ela está condenada, né? Porque o juízo final vai acontecer lá na frente, né? Então a pessoa tem ainda, né, o tempo de se converter e aceitar Jesus, né? Seu Mário, o senhor está no mudo, seu Mário. O senhor estava comentando aí mesmo, o senhor está no mudo. Ah, sim. O que eu quero dizer é o seguinte, é que é errando que se aprende, não é verdade? Então, veja bem, até o macumbeiro, ele ajuda no quê? Se ele vive no erro, a pessoa vai ver que aquele sujeito ali não prospera, ele não vai para frente, ele está dando murro em ponta de faca. Então, ele é um exemplo a ser excluído. A pessoa não seguir aquilo ali. É como Jesus, a própria palavra fala que o ímpio foi criado para o dia dele. Até o ímpio foi criado por Deus. Então, amado, é, todas as pessoas que estão nesse mundo aqui, de alguma forma, estão sendo usadas por Deus. De alguma forma, ela é usada por Deus. Entendeu? Até na sua ignorância, a pessoa é usada por Deus. Sim. É isso que É eu quis legal isso. explicar. Entendi. É que aquele é o exemplo a não ser seguido, né? Exatamente. É que deu a impressão de Porque que ela também contribui de alguma forma, mas na verdade o macumbeiro, o espírito, ele aprisiona as pessoas, né?
do reino. É como Exatamente. o senhor falou, é algo para não ser feito, né? É isso que eu quero dizer. Amém. Então, a gente deixa ele lá, entendeu? Na dele, uma boa. Ainda mais hoje em dia. Nós sabemos que nós não podemos criticar ninguém, religião de forma nenhuma. Principalmente aqui no Brasil, não sei aí nos Estados Unidos, mas aqui todos têm a sua participação, todos têm o seu direito. Então nós não podemos, de forma alguma, criticá-los. Para começar, eu mesmo não conheço profundamente quais são as regras deles, quais são os esquemas deles. Conheço, vejo falar, mas eu mesmo não tenho conhecimento, nunca estive lá. Quem sou eu, né? Deus conhece todos os corações. Cada um vai dar conta de si a Deus. O que nós temos que fazer como cristão é conviver, viver em paz com todos. É isso que a Bíblia nos ensina. Viver em paz com todos. Se possível, viva em paz com todos. Amém. Ontem recebi um vídeo de um amigo, estava falando justamente sobre o Espiritismo, né? E no Espiritismo falando muito sobre a obra, né? De salvação pela obra e não pela fé, né? E foi até engraçado. Depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais para a gente explorar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas a pastora estava falando que a mãe dela era espírita e ela conheceu Jesus aos 14 anos de idade. E a mãe dela foi convertida 36 anos depois, só, que, que foi aceitar Cristo. E em muitas conversas que ela teve com a mãe, ela não conseguia. E foi um diálogo um dia com a mãe, falando justamente sobre essa questão de que vamos supor que ela tivesse errada, né? Ela virou pastora, né? Ela tivesse errada, que ela chegasse no céu, seria salvamento, a salvação seria só por obra, não seria pela fé. Então ela seria salva, porque assim, ela também produzia obra através da fé dela. Então, se ela tivesse errada, ela seria salva, porque ela produz obras. Mas a mãe dela, que só produzia obras, mas não tinha fé, não seria salva, porque ela fez obras, mas ela não teve a fé. Então ela seria, ficaria de fora, né? Ou se chegasse lá e descobrisse que não tem, né? Não existe a reencarnação, que tinha uma chance só, né? Então, no caso dela que tinha fé em Jesus, seria, né? Salva porque fazia as duas coisas, né? Porque a obra vinha pela fé, né? Mas, como o Tiago diz, né? Obra sem fé, né? Não vale nada, né? Então, o que eu estava falando aqui está em Essa Provérbios, capítulo 16, versículo 3, né? Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Porque o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Então, o que eu quero dizer para você, né? Eu não vou falar mais aqui, não preciso falar. Aqui está a palavra de Deus confirmando, né? O que nós estávamos falando aqui agora. Está aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, ao ímpio para o dia do mal. E aí? Então, é aquilo que eu falei, nós temos que conviver em paz com todos, né? Porque cada um no seu quadrado, né? Mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o nosso intuito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse Filho, quem é? Jesus Cristo. Eu sempre digo nas minhas palestras, onde eu vou, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você está no bom caminho. É isso? E por aí.
Obrigado, seu Mário. E aqui no grão de mostarda, né? É a sementinha, né, que entra, vai tomando corpo, vai crescendo, vai crescendo. O James outro dia trouxe algo maravilhoso sobre isso. Acho que o Mateus, o Marco, não sei. Aquela, né? A sementinha que vai, né, a palavra de Deus que vai entrando no nosso coração e ela vai criando corpo, vai tomando espaço e vai transbordando, né? E aí junto aqui com essa árvore, né? E as pessoas que vão se aproximando, né? O próprio Lucas aí, né? Acabou de sair aí, foi uma dessas aí que um dia, graças à palavra dele, eu me aproximei, né? E o Papai do Céu me abençoou e consegui entender e estar com o coração aberto para receber esse grãozinho de mostarda, né? E vai tomando o corpo da gente. É bem... Não é verdade? Amém, amados? 8 horas. Só para concluir aqui, né? E disse outra vez que aqui compararei o reino de Deus. É semelhante a um fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. A gente sabe que o fermento, quando nós colocamos no bolo, ele cresce, né? Você coloca no pão, o pão cresce. Então, é assim que é comparado o reino de Deus. Quando Jesus entra no nosso coração, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, ele transforma a nossa vida. O Espírito Santo vem, habita em nós e nós somos transformados. Somos uma nova criatura, nascemos de novo, como diz lá em João capítulo 3, né? Nascemos de novo, somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo na nossa vida. Nossos pecados são perdoados, são jogados no mar do esquecimento. Nós podemos andar de cabeça erguida, de cabeça erguida. O inimigo não tem mais, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas não tem mais poder sobre nós. E nós automaticamente nos alistamos no exército de Jesus Cristo. Nós passamos a ser soldados de Cristo. Amém? Glória a Deus. A gente estava pensando agora, né? Realmente, literalmente, o Lucas jogou uma semente no meu coração ali, cara, naquele dia. Ai, que bênção, né? Que bênção. Meu Deus. Eu tenho certeza disso. Todo aquele que prega o evangelho, irmão, que ganha alma para Jesus, ele é abençoado. Ele tem o seu galardão lá. Eu me lembro quando eu estava no hospital, fui passar por. Eu tinha problema de rim na época, e eu tinha, o quê, 20 e poucos anos. E tinha um presbítero, um presbítero da Assembleia de Deus, da Batista. O nome dele é João, eu lembro só do nome dele. E ele estava internado junto comigo, no mesmo quarto. E aquele rapaz estava ali esperando para fazer uma cirurgia de vesícula. E ele estava com a Bíblia, ele estava lendo a Bíblia. E todo momento ele me perguntava: o senhor Mário, o senhor já aceitou Jesus? O senhor conhece Deus? O senhor... E eu era católico, né? Ia na igreja de vez em quando. E ele falando. No dia que ele foi fazer, que ele ia para passar pela cirurgia, ele falou: senhor Mário, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor hoje. O senhor quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu falei: claro que eu quero. Quem não quer aceitar Jesus, né? Eu como cristão, mas eu não sabia o passo que eu estava dando. Eu não tinha a menor ideia do passo que eu estava dando. E ali ele falou: então fica de joelho aqui, seu Mário, que eu vou orar pelo senhor aqui. Ele colocou a mão dele sobre a minha cabeça. Ele me fez umas perguntas. E eu comecei a responder as perguntas dele. E ele pediu para Deus escrever meu nome no livro da vida. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Só que eu vim ter um encontro com Jesus 20 anos depois. Eu continuei vivendo no mundo, fazendo um monte de coisa errada, entendeu? Eu não levei a sério, mas aquela semente foi plantada ali, entendeu? Foi plantada. Mas 20 anos depois, eu já com 40 e poucos anos de idade,
Fui participar de uma reunião, ali eu tive um encontro com Deus. E perguntaram de novo para mim se eu queria aceitar Jesus. Eu disse, aceitar Jesus eu aceitei há muito tempo. Eu só não sabia que ele estava aqui agora. E ali eu caí em prantos, não só eu, mas todos que ali estavam. Então, amados, a semente foi plantada. Ela estava aqui, ó, guardada dentro do meu coração. Então, Deus, ele tem os propósitos dele nas nossas vidas. Todos nós sabemos. Vai chegar o dia, a hora em que todos eles vão chegar adiante de Deus. A palavra fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará. Passarão-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor. Então, meus amados, fiquem em paz. Seja qual for a sua denominação, seja qual for o que você está seguindo, pode ter certeza que nós vamos chegar lá. Agora, tem uns que Deus vai chamar pelo nome, né? Aquele grande dia, ele vai chamar pelo nome. Esse é o dia que eu espero. Eu estou aqui por causa dele. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Orar? Alguém mais quer falar alguma coisa? James? Vamos só para fechar, eu estava refletindo aqui, né? O reino de Deus é. Jesus compara aqui aquilo que se multiplica e cresce. O reino de Deus tem vida, né? Aquilo que está vivo cresce e se multiplica. E Deus fala para nós, né? Crescer e multiplicai-vos. A semente plantada, ela se multiplica, ela cresce, depois ela vira uma árvore, ela fica fortalecida, né? Ela se fortalece. E aí, nesses galhos, servem de proteção para os pássaros, para os animais, de sombra para nós, geram outras sementes. E o que não cresce, o que não se multiplica, aquilo que está morto, né? Então, eu estava refletindo comigo mesmo isso aqui, sabe? Quando Jesus compara, que se compara o reino de Deus, né? Ele, o fermento e o grão de mostarda. E ambos se multiplicam e crescem, alimentam, né? Fazem bem para refletir cada um aí. Amém? Deus abençoe todos. Um dia Márcio, maravilhoso. Obrigado pelas felicitações. Obrigado, dona Lucinha, pela homenagem aí, viu? Deus abençoe, senhor, viu? Amém, amém. Eu preferi jogar palavras de Deus aí para você, né? Esse versículo de número. Maravilhoso. A bênção apostólica dos Maravilhoso. judeus. E eu anotei aqui. Glória a Deus. Obrigado. então, meus queridos, é isso aí. Amém. O- o- eu vou sugerir aí para o James e para o Fábio, que tem o devocional do ano passado, que está aí com vocês, para ler aí o dia de hoje, né? Que fala do motorista que machucou o dedo. O motorista de caminhão machucou o dedo, ele enrolou um lenço sujo em volta do dedo e, sem aguentado, depois de algum dia, ele sentiu fortes dores. E o médico examinou o dedo e concluiu que deveria ser amputado o dedo. Olha só. Havia um grande perigo de inflamação se espalhar por todo o corpo. O motorista pensou em seu trabalho e recusou a operação na hora, né? Não demorou muito para que os dores ainda mais fortes o obrigassem a voltar ao médico. Ele constatou que, infelizmente, agora a mão teria que ser amputada. Olha só, porque a vida do homem estava em perigo. Mais uma vez, o homem se recusou a concordar com a amputação. Uma semana depois,
O motorista foi internado no hospital inconsciente. Sua esposa estava, então, deu permissão para que a mão fosse amputada. Depois de um exame minucioso, o médico teve de lhe contar a verdadeira história. A terrível verdade. Era tarde demais. A leve inflamação inicial havia envenenado todo o corpo e agora levaria implacavelmente à morte. Muitas pessoas agem como aquele motorista de caminhão. Eles consideram que seus pecados menores não precisam de atenção. No entanto, apenas se enganam. Não podemos permanecer diante de Deus mesmo com o menor pecado. E se nos examinarmos à luz de Deus, concluímos que somos afetados da cabeça aos pés. Isaías 1:6. O grande médico Jesus Cristo pode nos ajudar. Entretanto, se não endurecermos o nosso coração ao ouvir seu chamado de admoestação, mas nos voltarmos para ele a tempo, quem confia a ele o fardo dos seus pecados recebe o perdão e a salvação eterna. Então, esse é um exemplo a ser seguido. A palavra de Deus está sendo pregada a todo instante. As pessoas não querem, recusam-se. Vai chegar um tempo que não vai ter mais jeito, né? Temos que estar atentos a essas coisas. Explicar para as pessoas aí fora que elas não entendem, não abrem o coração, a mente. Não reconhecem que precisa pedir perdão, que precisa se voltar para Deus. Não pode andar de qualquer jeito por aí. Amém, meus irmãos? Quem quiser orar, Glória a Deus. aberta a oportunidade. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, estamos aqui, Pai, diante da Sua presença, Pai, para agradecer cada vez mais, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento de cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, pelas instruções, pelos ensinamentos, por cada palavra, Pai, que o Senhor coloca no nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai, por permitir, Senhor, que nós estivéssemos abertos, Senhor, para recebê-lo, Pai, dentro do nosso coração, Pai, dentro da nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, por tomar parte, Pai, da nossa vida, do nosso lar, Senhor, de estar presente, Pai, a todo momento, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor fez, Pai, naquela cruz, Pai, pelo seu sacrifício, Senhor, pela sua entrega, Senhor, pelo seu amor, Senhor. Que nós possamos, Pai, cada vez mais reconhecermos, Pai, quem é Ti, Pai, na nossa vida, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Pai, estarmos presentes diante de Ti, Pai, entregando o seu altar, Pai, aos seus pés. Tudo, Pai, tudo que nós temos, Senhor. Nossa família, Senhor, nossos bens, nossa saúde, nosso dia, Pai, nossa vida, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, nos aproximarmos de Ti, Pai. Nos livrarmos, Pai, daquilo que nos aprisiona, Senhor, dos nossos pecados, Senhor. Daquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Que nós possamos cada vez mais reconhecer quão bom é o Seu amor, Senhor. Que nós possamos ter um coração quebrantado, Senhor. Um coração inclinado, Pai, seu espírito cada vez mais, Senhor. Que nós possamos, Pai, sermos generosos, andarmos com benignidade, Pai, com passividade, Senhor. Que nós possamos ter um olhar, Senhor, amoroso para os nossos irmãos, Senhor Jesus. Que nós possamos estender, Pai, a mão a cada um, Senhor, sem pedir nada em troca, Senhor. Sermos exemplos, Senhor, do seu amor aqui na terra, Senhor. Que nós possamos exercitar tudo que o Senhor vem nos ensinando, Senhor. Que as pessoas, Pai, possam ver, Senhor, o seu propósito, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que elas possam ser tocadas, Pai, que elas possam ser transformadas, Senhor. Que elas possam enxergar, Pai, quão bom o Senhor é, Senhor. Mesmo, Pai, passando pelas nossas dificuldades, Senhor, mesmo as pessoas, Pai, tendo que se livrar, Pai, daquilo que as tira do seu caminho, Senhor, elas possam aceitar, Senhor.
aceitar, Pai, antes que seja tarde demais, Pai. Como a palavra de Deus diz, Senhor, se tiver que perder um olho, se tiver que perder um braço, Senhor, se tiver que perder uma mão, Senhor, seja feito, Senhor, para que tire esse mal da nossa vida, Pai. Sabemos que não é fisicamente o que o Senhor quer, Pai. O que o Senhor quer, Pai, é que espiritualmente nós nos livramos, Pai, emocionalmente, Pai, nos livremos, Pai, de tudo que nos aprisiona, Senhor, daquilo que não pertence a Ti, Pai. Que nos livremos dos nossos vícios, Senhor, dos males, Senhor. E tudo que for de ruim, Pai, saia de nós, Senhor. Que nós possamos cada vez mais sermos purificados, Pai. Que nós pecamos, Senhor. Nós temos Ti, Pai, diante de nós, Senhor, a todo momento, Pai, para nos perdoar, Senhor, para nos acolher, que nós possamos desfrutar sempre, Pai, desse Seu amor, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, Pai. Proteja cada um dos meus irmãos, Pai. Proteja, Senhor. Acompanha, Pai, a vida deles, Senhor. Por onde eles andarem, Senhor. Que eles estejam cada vez mais fortalecidos, Pai. A fé deles, Pai. Fortalecida na Sua palavra, Pai. Através da oração, através do jejum, Pai. Que cada um de nós, Pai, possamos estar cada vez mais próximo de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Vou fazer um bolinho aqui hoje, viu, James? Eu vou mostrar para você, vou cantar parabéns para você, viu? Parabéns para você nessa data querida, cuja felicidade, pois os anos de vida. Pro James, nada! Deus te abençoe, meu filho. Obrigado. Deus Deus abençoe. abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau.
Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.